sejam bem-vindos ao canal Incompany. A gente que está falando aqui sobre os sócios, gestão societária, a longevidade das empresas com os sócios. Eu estou aqui ao lado de Arnaldo Lázaro, ele que é nosso especialista, está fazendo esse bate-papo aqui, passando informações sobre empreendedorismo, sobre você que está aí nessa missão de empreender, seja na pequena, na média ou na grande empresa. Olá, Arnaldo, vamos lá, vamos para mais um bate-papo aqui, dessa vez sobre gestão societária e também a importância da governança corporativa. Olá, Mara, olá a todos vocês que estão nos assistindo, sejam todos muito bem-vindos. Mara, é um tema fascinante e a gente vai conversar sobre os 3 grandes pilares dessa gestão societária, que eu já posso adiantar, que é a governança corporativa, o acordo de sócios e um planejamento estratégico bem definido. Governança corporativa, a gente já falou bastante dela aqui no nosso podcast, no Incompany, mas principalmente numa relação societária, a necessidade dessa definição e da aplicação acima de tudo. A governança corporativa ainda é um tema que gravita apenas nas grandes empresas, mas é importante, é saudável que as pequenas e médias empresas comecem a pensar nesse assunto também com benefício societário, porque a governança corporativa, o intuito dela é de criar um conselho para deliberar sobre as ideias, sobre os projetos, e esse conselho ele segrega funções. Então o sócio deixa de ter aquela postura de porque sou sócio, eu vou impor condições, eu vou impor vontades. É uma forma de você compartilhar conhecimento para que a decisão para a empresa seja mais assertiva, recebendo insights de pessoas estratégicas. Então a governança corporativa, ela traz esse sentimento de compartilhar decisões de médio e longo prazo. E também traz planejamento. E eu acredito que a governança corporativa também estabelece ali funções, não só os acordos na hora de firmar uma sociedade, mas estabelece funções para que um não fique ali sobrecarregado em comparação com o outro ou com os outros sócios. Isso, na governança corporativa você tem o papel dos comitês, né, de gestão. Então, dentro desses comitês sempre haverá um líder, e esse líder pode ser um sócio que tem assento na direção daquele comitê. E aí você consegue enxergar bem essa segregação de funções, né? Então, evita-se o conflito justamente porque não há um confronto de ideias por vontades íntimas de cada sócio, e sim de um colegiado. Quando você fala em governança corporativa, você sempre frisa que pequenas e médias empresas é algo mais difícil de implantar. O porquê? Porque essas pequenas e médias empresas, na maioria das vezes, elas não têm aquele aporte financeiro que deveriam ter para implantar. Mas por quê, Arnaldo? Isso, porque assim, o pequeno e médio empresário, se ele vai a algum congresso, se ele vai assistir alguma palestra e ouve o tema governança corporativa, sempre é passado para ele que tem a necessidade de um investimento muito alto. Primeiro, para estruturar esse modelo de gestão. Segundo, para contratar os profissionais. Só que para ele, o pequeno ou médio empresário, ele não precisa implementar um programa de governança corporativa inteiro, completo. Ele começa a implementar os conceitos de ter pessoas dando assessoria em temas específicos. Ele começa a trabalhar em ter um balanço auditável, ou seja, para dar mais credibilidade aos números fiscais e contábeis da empresa dele. Ele começa a criar alguns comitês internos com os próprios colaboradores, às vezes os diretores são os líderes desses comitês, que são comitês estratégicos. Então, precisa primeiro uma fase de aculturamento das empresas, ou seja, difundir a cultura do que é uma governança corporativa. Então, esse é um momento de desafio. E o outro é destacar uma parte dos recursos da empresa para começar a fazer esses pequenos investimentos. Como o planejamento estratégico pode alinhar ali os objetivos dos sócios e fazer com que a empresa, de fato, tenha um crescimento sustentável? Olha, um dos grandes desgastes na sociedade é quando se cria uma expectativa de ganho. Se a gente vai montar uma sociedade, a gente já visualiza o quanto cada um vai ganhar. E é através do plano estratégico que você define os objetivos e as metas, os projetos da empresa.
E ali você começa a mostrar um pouco de realidade para que essa expectativa seja adequada aos projetos, para que não cause frustrações, né? Você imaginaria que daqui a 5, 6 anos estaria ganhando tantos mil reais de lucro nessa operação, mas o plano estratégico ele mostra a realidade, se isso vai acontecer ou não. Então, o plano estratégico é muito importante para que os sócios tenham uma visão de futuro mais assertiva e evite se frustrar com os projetos. Quando a gente fala nos contratos, em crise societária também, voltando a esse assunto, de quanto tempo a gente tem que fazer uma revisão desses acordos? Esses acordos societários, eles têm que ser rígidos e fortes ao ponto de estabelecer as regras muito claras, mas também eles têm que ser flexíveis para se moldar à evolução do tempo e da gestão da empresa. Então, de tempos em tempos, algo como a cada ano, isso pode ser revisado. Na entrada de um novo sócio que traz novos conceitos, isso pode ser aprimorado. Não tem uma definição exata, tem que se alterar com 1 ano ou 2 anos. Mas na dinâmica da empresa, eu acho que é natural que a cada ano isso seja revisado. Arnaldo, quem é que faz esses contratos? Qual é o profissional que faz esses contratos? São advogados, é isso? O profissional mais capacitado hoje para desenvolver um acordo societário é o advogado especialista na área societária, né? Não pode ser um advogado generalista que não entende do funcionamento da empresa. Então, né? é um advogado empresarial, vamos dizer assim. Isso. O pior consultor é o Google, tá? Você pegar um modelo pronto para fazer um acordo societário. Porque Cada empresa tem uma característica. não é uma receita de bolo, não é uma receita padrão, que um acordo societário serve para qualquer empresa. Né? Existem peculiaridades da sinergia entre os sócios. Você pode me trazer uma cláusula que você acha importante colocar no acordo societário com os seus sócios. E essa cláusula ela não pode ser impositiva. Ela tem que ser deliberada, tem que se discutir até que ponto ela é válida para aquele acordo de vocês. Então, o acordo societário, ele é desenhado, ele é um quadro pintado especificamente para aquela sociedade. E não é tão rápido para se fazer um acordo. Não é tão rápido, mas assim, ele não pode ser algo muito complexo também, tem que ser muito objetivo, muito assertivo e evitar ambiguidades, né, que dê uma dupla interpretação daquela regra, para que ninguém amanhã discuta que, eu achei que você queria dizer isso. Não, tem que ser regras claras, uma escrita objetiva, para que evite você ir para o subjetivismo, tá? Arnaldo, você é advogado, né? E de fato, uma dúvida aqui que surgiu, na realidade, uma curiosidade. Já chegou a algum caso no seu escritório? Vamos fazer aqui uma sociedade. Depois de elaborado o contrato, eu disse, não quero mais a sociedade. Olha, é muito comum, não imediatamente, né? Mas depois de um tempo de vigência, naquele período ali de 3 anos... Os 3 anos. Dos 3 anos, você vê a sociedade borbulhando de problemas entre os sócios. E quando você vai ver pessoas bem formadas, às vezes engenheiros, médicos, entrando na fase de conflito. E quando você vai olhar, eles fizeram tudo errado. Tudo, basicamente tudo errado. Eles montaram uma sociedade como se fosse uma união de simples amigos. Vamos montar uma clínica médica. Estamos saindo da universidade, terminamos a especialização e a gente vai montar agora uma clínica. Eu sou amiga, sou médica dermatologista, amiga aqui de Arnaldo, que é cardiologista, e vamos montar, e é isso. Começa assim. Aí chama um contador para fazer um contrato social e não busca pesquisar sobre isso, não sabe o que é um balanço e monta uma sociedade. E ali, no final das contas, eles imaginam só o lucro, né? No final do mês eu tenho um lucro, eu sou empresário e tal. E isso dá errado. E tem muita gente que tem a vaidade, né? De falar, sou empresário. E assim, pessoas preparadas, tá? Eu não estou falando de gente mal formada, não. Casos reais. De hoje de a gente ser mediador de ex-sócios que não se falam, né? De você mediar conflitos que, se você deixar na mesma sala, parte para agressão física, tamanho desgaste. Então, é como eu falei em outros episódios, a briga societária é o pior litígio dentro do universo empresarial.
E como conciliar isso, né, como advogado? Como fazer, por exemplo, essa negociação entre os sócios, já que eles não se falam? Faz chamada de vídeo e bota o microfone lá no mudo, como é que é? Porque o advogado societário, o advogado empresarial, ele tem que ter outras habilidades, Aham. né? Ele tem que entender de empresa, ele tem que entender de contabilidade, ele tem que entender de pessoas, né? Uhum. Você lida com egos de pessoas muito bem preparadas patrimonialmente falando, pessoas que têm um grau de inteligência técnica até maior do que o seu. Então, se você está lidando com pessoas de sucesso empresarial, você tem que ter muita cautela, né? E saber Jogo de acomodar cintura também, um né? mediador, né? Então, assim, É. advogado empresarial, especialmente societário, ele tem que desenvolver outras habilidades. Arnaldo, assunto tá bom, muito bom, e a gente vai continuar com esse assunto nos próximos episódios. Um tema que a gente vai abordar é qual a diferença entre os novos sócios e investidores. Esse é o tema do nosso próximo episódio. A gente agradece imensamente a audiência de vocês que estão acompanhando o nosso canal, o canal In Company. Gostou? Então sabe o que você faz? Você curte e também compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, manda para aquele amigo que está empreendendo, que está começando a empreender. O que a gente tem aqui como missão é mostrar para vocês conhecimento na área empresarial. Então acompanha o In Company. No próximo episódio a gente vai falar aí sobre a diferença entre novos sócios e investidores.